sejam bem-vindos. Eu sou a Rai e esse vídeo é pra falar sobre um episódio de dorama. Eu continuo olhando lá pra fora e não sei dizer porquê. Eu não sei o que eu vejo lá no horizonte, senhor. Por que eu continuo olhando para lá? Ok, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, ai, cansei. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Raíssa e esse é o meu primeiro vídeo pro canal depois de muitos e muitos anos. Eu acho que eu já comecei esse canal umas 30 vezes. Mentira, eu tive ele umas 3 vezes e eu parei, excluí todos os vídeos e agora eu tô começando de novo. Porque são novas fases da minha vida, é uma nova coisa que eu tô começando e agora eu quero manter ele de verdade. Então vão ter conteúdos muito diferentes do que eu já postei aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que já me seguiam, então tipo, é muito diferente. Enfim, sejam bem-vindos, esse é o meu primeiro vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre dorama. Pra quem não sabe, doramas são pequenas séries ou novelas coreanas que geralmente tem pequenos episódios, são poucos episódios, não pequenos. Geralmente tem 1 hora cada episódio, mas são curtos. Não é curtos, são poucos é a palavra certa, são poucos episódios. Geralmente eles vão entre 14, 16 a 20 episódios, os mais tem 30. Eu sei que tem um que tá dando agora, eu não vou lembrar o nome, que ele vai chegar até uns 100 episódios, mas eu não tô acompanhando ainda, então não sei. Mas é bem raro de acontecer de um dorama ter, assim, muitos episódios. E o dorama geralmente são histórias de romance, tem policial, aventura, mas geralmente ele gira em volta do romance central. E geralmente é algo muito leve, muito clean, o casal demora pra ficar, o casal demora pra dar o primeiro beijo, e tudo acontece lá no último episódio, enfim, bem leve, bem light, assim, tipo, E eu recentemente terminei de assistir um dorama que eu assisti no vídeo, não sei dizer de que canal ele é, não sei dizer. E ele se chama Coffee Do Me a Favor, em português seria Café Me Faça um Favor. Esse dorama conta a história da Lee Seul-bi. A Lee Seul-bi é uma menina que tá acima do peso. E pra quem não sabe, na Coreia eles são bem rígidos com a questão do peso. Eles discriminam bastante quem não tá dentro dos padrões. Eles até têm um esquema de tabelas de peso que se tu não se encaixa, tu vai ser automaticamente discriminada. E a Lee Seul-bi era uma menina muito acima do peso. Então, assim, ela sofria discriminação em todos os lugares que ela ia, principalmente dentro do trabalho. Ela era perdidamente apaixonada pelo chefe dela, que era escritor de um webtoon. Enquanto ela desenhava, ele criava história, todo mundo desenhava e fazia junto, trabalhava. E eles trabalhavam juntos e ela era há muitos e muitos anos apaixonada por ele. E ela estava num jantar da empresa, num almoço da empresa, se eu não me engano, quando ela ouviu alguns chefes dele falando para ele tomar cuidado com ela, porque ela podia confundir os sentimentos e ela era gorda, então ela não seria um bom partido para ele. E ela ficou muito chateada e saiu de lá sem avisar ninguém, sem dar tchau para ninguém, e ela simplesmente foi. E no caminho até em casa ela acaba achando um café que ela nunca tinha visto antes. Ela entra lá, toma um café e no momento que ela passa pela porta, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela mudou completamente a aparência do corpo. Entrou uma menina acima do peso e saiu uma menina alta, magra e totalmente padrãozinho. E ela descobriu que aquele café era na verdade um café mágico. O cara que atendeu ela e deu o café pra ela era um deus do café. E todos os cafés que ela escolhesse, ela assumiria aquele corpo, aquela aparência por um determinado tempo. Então ela resolveu aproveitar daquilo e todos os dias ela acordava cedo, ia lá, escolhia um café. Obrigada. Ela ia lá, escolhia um café, assumia a aparência que ela queria, o look que ela queria, tudo mais, e passava um certo tempo com essa aparência. Aí, tipo, alguns cafés duravam mais tempo, outros menos. E ela passou bastante tempo se passando por outra pessoa. Ela começou a se passar pela Oh-go-woon, que era uma personagem do webtoon que ela tinha criado. E ela passou bastante tempo se passando por ela. Ela conseguiu assumir o emprego dela mesmo assim. Ela inventou que a Lee Seul-bi estava muito doente e foi para casa dos pais. E a Oh-go-woon era
melhor amiga dela e por isso ia assumir o lugar dela. E por isso ela conseguiu entrar no emprego desse jeito e continuou tocando a vida dela como se ela fosse normalmente, mas com uma aparência totalmente diferente. Ela tentou esconder de todo mundo que ela era, apesar de algumas pessoas no meio do dorama acabarem descobrindo. Só que com a aparência nova dela, ela conseguiu atrair os olhares do escritor, com quem ela era realmente apaixonada, perdidamente apaixonada por ele. E ela acaba gostando disso, porque ela finalmente conseguiu o amor da vida dela, ela conseguiu prender ele. Só que no fim, nos últimos episódios, ele acaba descobrindo sobre a verdade sobre ela, sobre a aparência dela, e fica extremamente magoado, sabe? Ele fica chateado por ela ter usado ele, achado que podia enganar por um longo período de tempo. E é quando ela fica extremamente chateada com tudo que aconteceu, com o rumo que a vida dela tá tomando, e essa cena acontece. 처음부터 마시는 게 아니었어. 그 커피만 아니었어도 작가님 곁에 남았을 텐데. 나한테 왜 그랬어요? 일부러 그랬죠. 괜히 예쁜 얼굴 갖게 해서 욕심만 갖게 하고. 나 가지고 논 거죠? 내 말이 틀려요? 당신은 신도못도 아니야. 그냥 사기꾼일 뿐이라고! 커피를 선택한 건 이슬비, 바로 너야. Essa cena ela mexeu muito comigo porque eu me enxerguei nela, sabe? Eu me enxerguei, tipo, eu ali subi Deus como Deus do café. E às vezes a gente faz isso com Deus, sabe? A gente faz as nossas próprias escolhas, a gente toma rumos da nossa vida sem perguntar pra ele primeiro. E depois a gente quer questionar, tipo, não, Deus, por que tu deixou isso acontecer? Tipo, tu é meu pai, tu tinha onde me alertar que isso ia acontecer. Quando na verdade ele alertou, quando na verdade ele falou, eu não acho isso uma boa ideia, filha, mas tu foi lá e fez do mesmo jeito. E eu não podia te obrigar a não fazer, né? Então, assim, às vezes a gente faz muito isso. A gente toma as nossas escolhas, a gente age por impulso, a gente faz o que dá na telha e quando as consequências chegam, a gente fica tipo, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas espera, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, porque Deus não me alertou que isso ia dar errado. E a gente erra nisso frequentemente, a gente tenta culpar Deus pelas nossas atitudes, a gente tenta culpar Deus pelas consequências que estão acontecendo na nossa vida, ao invés de, antes de tomar as decisões, perguntar para Ele. É muito mais fácil, antes de tu simplesmente tomar uma decisão, sair, quebrar a cara, tu orar antes. A gente não costuma fazer muito isso porque a gente quer tudo aqui, no estalar de dedos, a gente quer tudo pra agora, na pressa. Enquanto a gente podia parar um pouco e perguntar, escuta, é isso que tu quer pra mim? Porque eu não tenho certeza se eu tô certa, se eu tô errada, eu não sei o que vai acontecer, eu preciso da tua ajuda. É isso que tu tem pra mim? Porque se tem uma coisa que nós sabemos é que Deus tem o melhor pra gente. A Bíblia diz que a vontade do nosso Pai é boa, perfeita e agradável. Então, por que a gente continua tomando as nossas próprias decisões? E aí? Quantas vezes tu viveu essa cena com Deus? Quantas vezes tu talvez tenha agido por impulso e tomado uma decisão que não era certa e depois tentou tirar a culpa de ti, colocando em Deus, tipo, hello, você é meu pai, você tinha que ter me avisado que isso ia dar errado, quando tu nem questionou ele antes de ir fazer. A gente costuma errar muito nisso, sabe? De achar que a gente já entende o que tá acontecendo na nossa vida, achar que a gente realmente tá pronto pra fazer as nossas escolhas, enquanto a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tipo, todas as escolhas que nós tomamos é como um tiro no escuro, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer lá na frente. Só que a gente tem um Deus, a gente tem um Pai, e Ele sim, Ele já conhece o futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, e Ele sabe o que é melhor pra gente. A Bíblia diz que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, mas mesmo assim a gente continua sem pedir
permissão dele, sem pedir, perguntar, escuta, o que é a tua vontade pra mim? A gente sabe que ele tem o melhor pra gente, mas mesmo assim a gente não vai atrás. A gente acaba fazendo as nossas próprias escolhas por impulso, a gente faz as nossas próprias escolhas porque deu na telha e seja o que Deus quiser, quando na verdade não é o que Deus. E quando a gente quebra a cara, a gente culpa ele. E muitas vezes a gente tem feito isso, e muitas vezes a gente tem tentado culpar Deus, quando na verdade o maior culpado, o maior vilão, somos nós mesmos. E é exatamente que essa cena tocou comigo, sabe? Quando ela ficou chateada com ele, porque ele ofereceu o café pra ela, ele tipo assim, eu não te obriguei a tomar o café. E a gente faz a mesma coisa na nossa vida. A gente tenta colocar em Deus uma culpa que não é dele. E a gente precisa aprender a confiar nele. Qualquer escolha que a gente for tomar, seja ela direcionada por Deus ou não, vai ser um tiro no escuro. Então por que não escolher o que vai ser bom, perfeito e agradável pra gente? Às vezes parece meio estranho. Eu sei que quando eu falo pros meus amigos, tipo assim, estou esperando uma resposta de Deus, a maioria fica tipo assim, tá bom então. Mas geralmente isso me priva, geralmente não, isso sempre me priva de quebrar a cara. Isso sempre me priva de fazer algo que fosse entristecer o meu pai. E eu prefiro 1000 vezes dobrar o meu joelho no chão e orar antes de tomar qualquer decisão importante ou qualquer decisão simples na minha vida e saber que eu tô fazendo a coisa certa, do que continuar errando mais uma vez. E eu acho que esse episódio ele falou muito comigo, porque apesar de eu saber o que é o certo, às vezes eu também erro. E a gente tem que parar e redirecionar a nossa culpa, porque a gente tá culpando a pessoa errada o tempo todo. E é nesses momentos que a gente nota o quão dependente nós somos. Dependentes ao ponto de não conseguir fazer as nossas próprias escolhas, dependentes de não conseguir assumir os nossos próprios erros, ou seja, nós não somos maduros o suficiente para direcionar a nossa vida e nos governar. É por isso que nós precisamos de um pai, a gente precisa de um Deus, e ele tá aí pronto para nos dizer o que é o melhor pra gente. Então, esse episódio foi tipo assim, por favor, filha, comece a escutar mais a minha voz, porque eu sei o que é melhor pra ti. Então, esse episódio, ele tocou muito no meu coração por causa disso, sabe? Foi tipo, para de tentar seguir pelo teu próprio caminho e deixa eu te guiar, tá? Isso muda vidas, quando tu finalmente entende que ele tem o melhor pra ti. Pra finalizar esse vídeo, é isso, sabe? Seguir a vontade dele vai ser sempre melhor pra tua vida, vai fazer total diferença. Então não hesite em perder um pouco do seu tempo orando e perguntando pra Deus, ei, qual é a tua vontade? Porque isso muda tudo, muda o rumo das coisas e com certeza vai te fazer muito mais feliz. Era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo e esperem por outros, porque dessa vez eu realmente vou engajar o canal. E é isso, gente, muito obrigada.